Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte! Está no ar o seu programa Mais Inclusão. A caminho dos 4 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com a produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça a sua subscrição. Que 2025 seja um ano de sucesso e realizações. Amigo ouvinte, nesta edição, vamos lhe trazer o podcast da TV Surdo, do projeto Recado, conduzido pelo jornalista Rafael Bata. Acompanhe. Sejam bem-vindos ao podcast. Hoje vamos falar sobre o papel do jornalista ambiental em matérias ligadas a mudanças climáticas. Estou com o Sérgio dos Céus Nelson, um abençoado. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sérgio dos Céus. Permita-me agradecer primeiro por esta grande oportunidade. Ambientes como este para debater temáticas que têm que ver com o jornalismo ambiental e meio ambiente no geral continua sendo de grande relevância no nosso país, tendo em conta as grandes dificuldades que ainda enfrentamos. Como já disse, meu nome é Sérgio dos Céus Nelson. Exatamente. Bom, como eu dizia, o Sérgio dos Céus é abençoado. Ele é jornalista, escritor, roteirista, investigador, motivador, ativista dos direitos humanos. Bom, em 2013 ele fundou, a Associação dos Jornalistas Ambientais em Direitos Humanos, que trabalha nas comunidades rurais, mas com enfoque, para incutir ideias sobre o ambiente e também sobre os direitos humanos. Bom, voltamos para o tema. O papel do jornalista ambiental está ligado mesmo à criação desta associação. Bom, certamente, porque criamos esta AJAD, que é a Associação de Jornalistas Ambientais e Direitos Humanos, nós fomos percebendo, primeiro por causa da licenciatura, obviamente, fui notando que nosso sistema de ensino superior, nesta área de jornalismo, ainda existia esta dificuldade em abordar temáticas inerentes ao meio ambiente. E em algum momento isto tem uma relação direta com o tipo de profissionais que nós lançamos no mercado. O jornalismo moçambicano é um jornalismo meramente generalista, no seu todo, maioritariamente, melhor dizendo. E em temáticas ambientais ainda temos vários desafios. Porque as questões ambientais não podem ser questões defendidas apenas pelo biólogo marinho de conservação, pelo geógrafo, pelo ecologista, por em diante. Tem que ser uma luta assumida por todos os atores sociais. Quando pensei neste projeto em 2013, um pouco antes disso, mas em 2013 começamos a concretizar, convidei um amigo, na altura Hilário Agostinho Mabota, que é nesse momento o coordenador geral das atividades na associação, para que juntos pudéssemos pensar num projeto que influenciasse primeiro a classe jornalística
mas tendo em conta, obviamente, as instâncias de ensino, como é o caso da Escola de Comunicação e Artes, da UEM, e temos também a Escola Superior de Jornalismo e a Escola de Jornalismo. Era preciso que nós temos estado a interagir com essas instâncias de ensino, tanto é que organizamos em 2021, um debate na Escola de Comunicação e Artes sobre jornalismo ambiental. Tivemos lá oradores como o Adão Matimbe. Apesar de ele ser o jornalista desportivo, ele era responsável da cadeira de jornalismo especializado na ECA. Penso que ainda é, não estou atualizado. E era relevante que ele olhasse em parte para essa questão de especialização no jornalismo. Tivemos a Larissa, que é responsável de comunicação no Parque do Gorongosa. Tivemos o Carlos Serra, o ambientalista. Era suposto termos lá o Brito Simango, muito por conta dos trabalhos que ele tem feito nessa componente, olhando para a questão da caça furtiva, os chibejanes, mas por conta da situação político-militar da zona do Cabo Delgado, não pôde estar no evento. Tivemos lá um momento cultural com Stuart Skuma, muito por conta de uma das últimas músicas, o Planet Resolution, que é uma música, na verdade, que nos desafia, em parte, a compreender os ditames das mudanças climáticas, os desafios que ainda existem. Tivemos tantos outros, como o Arsênio Faranguane, o diretor da Escola de Jornalismo. Tivemos a Wildan Goveni, que falou sobre o verde urbano, porque essa ideia do verde urbano, nós estamos numa cidade, num contexto que somos mais ensinados a cortar árvores. Isso acontece até quando um indivíduo compra um terreno. A primeira coisa que nós fazemos é abater as árvores. Este debate na Escola de Comunicação e Arte não vai se estender, por exemplo, para de ensino um pouco mais para as escolas secundárias, por exemplo, primárias, para incutir desde tenra idade a pessoa saber, o estudante, o aluno, saber que deve seguir a questão ligada ao ambiente? Nós já temos trabalhado nessas temáticas, já penso que 3 semanas, já talvez um mês. Estive a moderar um painel. Nesse estavam lá profissionais da Livaningo e outras organizações, destacando, já que mencionou a parte da educação, o setor da educação, esteve lá o Dr. Wamussi, que é o diretor nacional adjunto da Direção de Educação, e o objetivo desta, que certamente foi um convite formulado pela WeWorld, um evento organizado em parceria com a União Europeia. A ideia era debater a possibilidade de inserção nos currícula do ensino primário e secundário, temáticas que têm que ver com o meio ambiente. Porque essas lutas ambientais, elas não podem ser assumidas apenas nessa idade adulta. Nós temos que assumir esta luta desde cedo. Por o que acontece, nós estamos num país com um desenvolvimento humano muito reduzido, aliado aos níveis de literacia que são baixos. O que significa que uma sociedade não letrada ou não bem letrada dificilmente vai compreender algumas temáticas ambientais. É preciso que a nossa sociedade seja capacitada. A ideia da alfabetização, a ideia do acesso ao ensino, porque ajuda o indivíduo a ter uma mente mais aberta a compreender que nada se perde no meio ambiente, tudo se transforma. Se nós deitamos um plástico, uma garrafa no oceano, vamos encontrar resíduos disso, do plástico e etc., nos alimentos que consumimos, como é o caso do peixe. Já tivemos há 2 anos a questão do bazaroto, por exemplo. Números de golfinhos foram encontrados mortos muito por conta do descarte dos materiais químicos dos navios, etc. E ainda hoje, enquanto vinha para aqui, eu estava a escutar uma reportagem de uma dessas TVs, dando conta sobre a venda ilegal de animais marinhos protegidos na região de Mocimboa da Praia, Cabo Delgado. O que significa que o trabalho que ainda precisa ser feito é massivo. Olhando nessa questão, o trabalho deve ser feito de uma forma mesmo intensa para que a nossa sociedade possa entender que é bom reservar ou a natureza ou também seguir a questão ligada ao ambiente. Bom, o que é que está a falhar olhando a questão de temos muitas leis, né, aqui no país, mas ainda persiste a falta ou a ignorância no que diz respeito à questão do ambiente? Eu começaria dizendo que nós não somos, no seu todo, uma sociedade ambientalmente agradável. Ainda não estamos a assumir a urgência da proteção ambiental. Quando falo da urgência da proteção ambiental, me refiro a lutar contra a caça furtiva, proteger os ecossistemas, os mangais, evitar atos nocivos ao meio ambiente. Significa, acima de tudo, controlarmos áreas, por exemplo, como a lixeira do Lene, que continua sendo um dos maiores crimes ambientais que nós temos no nosso contexto, que está a olho nu.
quem passa por esta região consegue ver e sentir o cheiro daquilo. E é preocupante porque nós não temos ainda estudos muito avançados sobre a qualidade do ar consumido na nossa região. Mas é claro que nós temos parceiros, podemos já abraçar a Índia, podemos abraçar o Brasil, entre outros países, para compreender o tipo de ar que nós estamos a consumir. Porque naquela região vai perceber que existe certamente 1, 2, 3 exemplos de indivíduos que têm problemas, por exemplo, respiratórios. O que acontece naquela região é inevitável que existam problemas respiratórios. Entre outros problemas, os padrões da OMS, da Organização Mundial da Saúde, já têm lá níveis que já preconizam essa ideia de qualidade do ar. O que é que cada nível, que tipo de doença podemos encontrar em cada nível? E é preocupante ver aquilo. Agora, a pergunta que me coloca, o que é que está por detrás? Não basta aprovar leis. As leis devem ser executadas. Nós temos muitas leis, certamente parte dessas leis estão desatualizadas e precisam ser atualizadas tendo em conta ao cenário atual, porque os processos da formulação de políticas públicas têm, em parte, um defeito, que é aprovarmos leis que não vão muito de acordo com o nosso contexto. Nós não podemos aprovar leis que têm a ver com zonas da Antártida, zonas de gelo, sendo que nós não temos gelo aqui. Então, precisamos perceber qual é o problema para a região, por exemplo, de Chibouto. Chibouto tem problemas de El Niño, seca, erosão. Quais são as soluções que nós podemos, e é aí, mais do que aprovar a lei, nós temos que ver como implementar essa lei tendo em conta as realidades de cada local. A ideia, por exemplo, da criação desta associação certamente está ligado a esses problemas que estamos a vivenciar no nosso país, como forma também de incutir, como disse no início, a questão das comunidades que têm trabalhado para incentivar estas comunidades a olhar a questão do ambiente. Não, certamente. E só para fechar, essa ideia das políticas, nós temos que saber desenhar políticas, devemos saber implementá-las e, acima de tudo, nós precisamos ter uma sociedade civil ativa. Porque o governo deve trabalhar ou trabalha em coordenação com a sociedade civil. A sociedade civil é uma espécie de pressão para as políticas aprovadas ou implementadas pelo governo. Se nós não tivermos uma sociedade civil ativa, quer dizer que nós teremos um governo de certa forma relaxado. Então precisamos de uma sociedade civil que cumpra, na verdade, aquilo que são os anseios, são as dores vividas pela sociedade. Agora, a implementação ou a criação desta associação tem também em vista influenciar políticas públicas, influenciar o sistema do ensino, influenciar os jornalistas, influenciar o cidadão no geral a perceber que todos nós devemos fazer parte deste processo. Se nós formos a ver para a região da Costa do Sol, nós temos diversos crimes ambientais. É o mangal que está sendo colocado em causa, são construções desordenadas. Agora, a pergunta que podemos colocar é a seguinte: como é que são tidos os DUATs naquelas regiões de proteção? Quem concede os DUAT, em que circunstância e por que depois essas obras são embargadas? Então, esses estudos de impacto ambiental, em algum momento, continuam mostrando a nós que podem não ser no seu todo assim, vamos dizer, imparciais ou confiáveis como devia ser, porque devia ser de simples percepção a ideia de que não se pode construir naquela região da Costa do Sol. Agora, temos outros assuntos que nós temos uma das nossas particularidades é fazer pesquisas. Nós fazemos pesquisas, tanto é que neste momento estamos a estudar a possibilidade de fazer um estudo na região do Parque Nacional de Maputo sobre o impacto de queimadas descontroladas em espécies de pequena dimensão. O que acontece? Se falas de meio ambiente ou vida selvagem, particularmente no nosso contexto, as pessoas pensam logo no elefante, leão, búfalo, nos Big Five. Mas nós temos muito mais do que Big Five nas zonas selvagens. Nós temos animais, temos os caravelhos, temos os aquáticos, marinhos e terrestres. É preciso que nós consigamos compreender a relevância desses animais dentro desse processo todo da ecologia do ecossistema. Muito bem, talvez poderia entrar num ponto para olharmos a saúde do jornalismo ambiental em Moçambique. Ainda está aquém do desejado. Temos obviamente bons jornalistas, conheço alguns que estão em diversos órgãos, desde públicos e privados. Tenho tido a oportunidade de uma vez a outra interagir com um jornalista respeitado da praça, que é o Leopoldo Agapito, que está na Rádio Moçambique, com quem trocamos ideias, uma vez que ele também fundou uma associação de jornalistas ambientais. Temos tentado trocar sinergias e esperamos, na verdade,
materializar essa cooperação lá mais à frente. Mas agora, olhar para o tabuleiro do jornalismo moçambicano significa perceber que nós ainda não temos, no sentido prático, um jornalismo ambiental no país. O que nós temos, maioritariamente, são peças sobre o meio ambiente e não necessariamente o jornalismo ambiental no sentido prático como tal. Porque nós não podemos chamar jornalismo ambiental o fato de eu cobrir, por exemplo, uma matéria do Ministério da Terra, por exemplo. Houve um assunto no Parque de Gorongosa, das Quimbas, no Parque do Banhine, de Limpopo, foi lá um jornalista reportou e achamos que é um jornalismo ambiental. Não, o jornalismo ambiental, na verdade, todo jornalismo especializado preconiza alguns aspectos técnicos. Nós devemos compreender como deve ser feita uma pauta, uma peça sobre o jornalismo ambiental. Como encontrar o gancho, como encontrar o segredo necessário para que aquela matéria, aliás, consiga despertar a atenção social. Porque é preciso olhar para os 3 pilares do jornalismo: educar, entreter e informar. Mas iria me concentrar principalmente na ideia da informação. Se nós queremos informar, devemos saber trazer à ribalta uma grande reportagem que nos faça perceber, por exemplo, tivemos a situação do Dineu, tivemos a situação do Filipe, temos tantos ciclones que estão a acontecer na nossa região, estão a assolar o país. Como é que a comunicação pode fazer face a isso? Nós não podemos apenas reportar sobre esses assuntos quando estão a acontecer. Se já há uma iminência, nós temos que, como jornalista, ir atrás, por exemplo, de estudo de meteorologia, fazer uma pesquisa com eles, fazer uma pesquisa com os diversos profissionais das áreas ambientais, fazer uma pesquisa com o oceanógrafo para perceber o que é que está por detrás destas movimentações ao nível marinho, ao nível terrestre, o que é que pode ser feito. E agora, se nós trazemos essas reportagens, vamos despertar a atenção à sociedade sobre que cuidados devem tomar face a essas situações. Mas estas associações, a sua concretamente, e também disse que é uma outra associação de jornalistas ambientais, não tem trabalhado de forma a trazer essa iniciativa aos jornalistas para poder cobrir ou procurar falar sobre questões ligadas ao meio ambiente e também das mudanças climáticas? Nós já temos feito isso. Nós já, como dizia, um dos primeiros eventos realizados tiveram lugar na Escola de Comunicação e Artes. Olhamos a Escola de Comunicação e Artes como a mãe da formação de jornalistas no país. Claro, temos a SJ, também tem sua história, mas olhando para a Escola de Comunicação e Artes, achamos que lá poderíamos encontrar, e certamente estiveram lá estudantes e profissionais da Escola Superior de Jornalismo e da Escola de Jornalismo. Quisemos reunir lá uma classe. Estiveram lá também jornalistas da praça, porque achamos que era um momento para todos debatermos sobre a ideia de jornalismo e olhando para essa componente de mudanças climáticas. E é por isso que também, logo depois desse, tivemos, penso que no ano seguinte, um evento na Universidade de São Tomás. Trouxemos nesse painel, tivemos o Carlos Serra como ambientalista, tivemos o Rui Silva, trabalha muito com a questão de resíduos sólidos, tivemos a Ana Gledes, uma das profissionais que mais admiro, ela é bióloga de conservação. Tivemos o Rodolfo Kumbane, um ecologista simplesmente excepcional do parque, ele está na ANAC e mesmo Ana Gledes, e o Rodolfo também, penso que já é reformado agora, esteve mais de 30 anos no Parque Nacional de Maputo, e trazer essas pessoas. Tivemos lá agências de formação de Moçambique como a AIME e outros órgãos, foram lá para debater. E nós achamos que uma das formas para influenciar a classe é organizar esses tabuleiros de debate. É organizar isso, e certamente nós mais esperamos nos próximos tempos criar algum concurso ou um prêmio jornalístico na área ambiental. Mas será muito específico comparativamente a muitos lançados aí. Existem conversas desencadeadas com instituições ou empresas que têm alguma acessibilidade nesta matéria, e nos próximos tempos vamos fazer isso. Por quê? Nós temos dentro da associação uma coisa que é chamada FIPA, que é Fundo Interno de Pesquisa da JAD. Esse FIPA teve como objetivo, um dos objetivos é, na verdade, garantir que os nossos repórteres e pesquisadores tenham condições para ir ao campo e pesquisar, porque dentro nós temos jornalistas, antropólogos, sociólogos, juristas, biólogos de conservação, desde licenciados até doutorados. Então, temos aqui uma oportunidade de tecer, tanto é que nos próximos tempos, ainda este ano, penso que ainda esse semestre, vamos organizar um workshop, uma conversa ambiental virada para a ideia de proteção dos parques e reservas e olhando também para a interferência disto no turismo. Esse debate que a Escola de Comunicação e Arte, de lá para cá, a não se vislumbra algum sinal daquilo que
os jornalistas poderão aprender lá? O que acontece é que o país ele ainda precisa percorrer, eu mesmo que falar de cinema moçambicano. Ao nível do jornalismo ambiental, nós precisamos fazer uma formatação de base. Se nós não conseguirmos introduzir nas redações, porque o que acontece? O Sérgio, quando entra na redação, ele é obrigado a fazer uma peça sobre política, sobre economia, sobre desporto, no mesmo dia. A minha pergunta é, qual é a sensibilidade deste jornalista em aspectos que têm a ver com a especialização do jornalismo ambiental? Será que tem a ver com esse aspecto que acaba de mencionar, para o jornalista não correr atrás, por exemplo, de assuntos ligados a mudanças climáticas? Não é necessariamente isso. Porque o que acontece? Nós temos uma pauta da redação, mas o jornalista não é excluído ou não negado a possibilidade de criar uma pauta diferente, propor temas. E é por isso que encontramos ao nível das redações jornalistas que têm blogs. Porque quando algumas matérias não passam no seu órgão, esses jornalistas colocam nos blogs. Então é preciso que nós, como jornalistas, tenhamos uma identificação, uma identidade, quis dizer. Porque essa identidade que, salvo a redundância, vai nos distinguir dentro da redação. Se vais para a RM, por exemplo, vais encontrar uma time que está mais para desporto. Se vais para o Notícia, jornalistas virados para áreas jurídicas, vão te encontrar lá o decano, o Hélio Filimono, por exemplo. Vais para a TVM, que é as questões ambientais e pesquisas em caça furtiva, está lá o Brito Simango. E assim sucessivamente. Mas o que acontece é, nós como jornalistas precisamos ter uma identidade. Não podemos ser tudólogos no jornalismo. Não podemos querer cobrir política, porque assim o jornal vende. Para vender o jornal, se é um jornal de 40 páginas, precisa certamente preencher as páginas. O que significa que, se for diário, eu posso correr com aquelas matérias de política e economia, mas vou guardando na minha gaveta uma peça ambiental que eu acho que vai entrar, por exemplo, numa edição da sexta-feira. Vou correndo com aquilo, com as peças diárias, mas tenho o meu trunfo para surpreender a redação. Ainda que não seja para surpreender, mas será um trabalho feito em coordenação com o chefe editorial, o chefe da redação. Cabe, em parte, melhorarmos o sistema de educação ou a formação dos jornalistas e passa também pela sensibilidade do jornalista em matérias ambientais, mudanças climáticas e também passa pelos próprios jornais. É normal nos últimos dias, e mesmo nessa situação do Filipe, encontrar um jornal sem peças ambientais. Isso não deveria ser aceitável, mas o que acontece? Os nossos jornais vendem a política. Mas esquecemos que na política, um dos temas mais peremptoriamente ativos neste momento são questões ligadas ao meio ambiente. Não vai falar de política no contexto moçambicano atual e não mencionar questões ambientais. Então, eu penso que é questão de sensibilidade, é questão de inclusão, a questão da agenda setting. Incluirmos nas nossas pautas essas matérias para que melhor possamos desenvolver reportagens que têm a ver com essa particularidade que é as mudanças, porque as mudanças climáticas vão continuar assolando o país até os próximos anos. Mas é possível, olhando nessa questão das mudanças climáticas, com jornalistas que ainda estão refém das redações, mudarmos esse cenário? Penso que é possível. Primeiro é preciso trazer à rebalta um ponto, e é factual. Moçambique é dos países mundiais. A posição me escapa agora, não seria a quarta certamente, mas me escapa. É dos países, mas estamos pelo menos nos top 10 dos países mais suscetíveis a mudanças climáticas. Quer dizer, não estamos reféns a isso. Nas zonas costeiras ainda vamos vivenciar vários cenários. Então, como imprensa, como comunicadores, nós precisamos assumir essa causa. Porque nós não podemos esquecer uma das nossas maiores funções, que é educar. Não basta necessariamente informar sobre aspectos transversais. É preciso perceber que nós precisamos educar, fazer o indivíduo perceber que jogar o lixo no chão não é ético. Não é uma boa prática da cidadania. Cortar árvores, por exemplo. Ao comprar um espaço, a ideia de cortar logo, tudo que fazemos é eliminar as árvores que estão ali. Mas depois tu reclamas, não tem sombra no quintal. Então, tem muito a ver com a ideia da consciencialização. Esta ideia de melhorar o índice de desenvolvimento humano através do acesso à educação e, acima de tudo, a classe, ela está muito sensível. Por quê? Nós temos na classe pessoas que não passaram pela carteira ou não têm formação jornalística. Agora, são jovens, isso sempre aconteceu, mas são pessoas que entram na classe e por vezes não têm uma espécie de indução à classe. Então, se nós recebemos alguém que não saiu de uma formação nesta área, precisamos inseri-lo num período de indução para fazer-me perceber o que é na verdade um jornalismo. Porque o que acontece?
Se entras nas TVs, encontramos os apresentadores. Apresentador não significa necessariamente que será um jornalista. O apresentador pode ser um indivíduo, por acharmos que tem uma boa aparência, etc. Vamos levá-lo para a tela, vai ser ali o pivô, vai ser a cara da TV. Mas isso não significa que a pessoa poderá correr no campo. Agora, se queremos que essa pessoa corra no campo, temos que dar uma breve capacitação para, em particular, nessas questões ambientais, porque é preciso ter sensibilidade. O que é que acontece quando nós matamos um elefante? O que é que acontece quando matamos tantos outros animais? E qual é a repercussão disso dentro da vida do próprio ser humano? O que é que acontece desde o período dos paleolíticos, esse período todo até cá, quando perdemos, conforme a história diz, a ideia dos mamutes que foram extintos, etc. Na época dos crustáceos, por em diante. Quais são as consequências para a vida sociais? Eu tive a oportunidade de estar em 2 debates, os 2 travados já nos Estados Unidos. Fui convidado, pelo Ben Lane e George Church. Esses 2 criaram uma presa que tem como objetivo de extinguir, ou seja, trazer de volta os animais extintos, que é o caso do mamute e tantos outros. Obviamente há debates contrários a isto, porque dizem que talvez o mundo nesta fase não esteja preparado para ter animais daquela dimensão, como é o caso dos mamutes. Mas já travei outros debates sobre a questão da justiça climática. Foi um debate travado por uma organização do Washington. E nesses debates tudo o que dissemos é: não pode implementar uma política ambiental dentro, por exemplo, de uma comunidade sem envolver as comunidades. O que acontece? Nós entramos nas comunidades, as associações, muitas das vezes, principalmente as internacionais, elas já chegam no país com uma agenda aparentemente clara, mas na execução de algumas atividades não há muita clareza. Bom, talvez isso aconteça no nosso país, né? Temos muitas políticas, mas a questão já da aplicabilidade dessas políticas não se faz sentir. Não, exatamente, já falávamos previamente. Não basta ter boas políticas e má implementação. Aliás, é aquilo que se diz já. Há bons planeadores e maus implementadores. Eu posso lhe entregar, recordo-me do ensino primário, era normal numa turma veres ao lado a prova do seu colega e estás aí a copiar, porque sabes que não podes copiar taxativamente, como está a lei. Até ou não, mas tinhas que editar algumas coisas. E mesmo editando, era normal tu tirares um 10 valor e o dono do teste ter um 20 valor. E tu te perguntava, mas como é que eu tirei 10 se eu copiei da pessoa que teve 20? É isso que nos leva a isso. Tem bons desenhadores de políticas e maus implementadores, mas é preciso trazer à tona que isto também tem a ver com vontade política. Até que ponto existe vontade política em questões que têm a ver com o meio ambiente? Questões ambientais, é assim, nós já temos vivido essa questão dos ciclones já faz tempo, é histórico. Por que nós temos que estar constantemente alarmados sempre que existe um ciclone? Por que temos que estar constantemente a dizer mudem as chapas, por exemplo, das casas porque vem um ciclone? Por que não existem políticas de habitação inclusivas que garantem, afinal é para isso que pagamos também os impostos? Por que não existem políticas que garantem que naquelas regiões, por exemplo, ou há um reassentamento ou há políticas para a fortificação das residências que estão nessas zonas sensíveis a mudanças climáticas, aos eventos climáticos? Por que nós não fazemos isso? A política é o mesmo que direito. A lei, ela não tem sustento ou fundamento enquanto não trouxer resultados satisfatórios para a sociedade. É por isso que existem leis ou decretos revogados. Leis que são aprovadas, mas depois são extintas. Por quê? Percebe-se que esta lei, na verdade, não trouxe os impactos que nós teríamos. Agora, é preciso realmente que as leis consigam transpirar os reais da nossa comunidade, do nosso cidadão. Não basta dizer que o cidadão é o nosso chefe se nós não olhamos para esse chefe quando o chefe precisa. Mas o jornalista não tem essa capacidade de mudar, olhando e percebendo que a questão da informação é o quarto poder e pode mudar isso. Eu tenho tido a ousadia de dizer que o jornalismo está acima disso. Falamos quarto poder, mas se nós formos a olhar, podemos colocá-lo no primeiro, segundo poder. Por quê? Um jornalista pode lançar alguém e pode destruir. Um jornalista pode definir uma pauta. Vários assuntos aprovados pelo Estado, pelo governo, tiveram como motivação algumas peças divulgadas pelos meios de comunicação. Agora, o que é que, olhando nesse aspecto, o que é que está a falhar para que os jornalistas não tomem de ação este poder que eles carregam, né,
neste caso, para mudar esta questão que não está sendo olhado pelos nossos governantes? Ilustre Bata, diga-me, como é que nós, um jornalista que recebe 1.000 meticais, 2.000 meticais, 3.000 meticais, porque existe isso na nossa realidade. Certamente os números esses podem ser ligeiramente exagerados, mas como é que um jornalista que não tem dinheiro para sair da baixa da cidade, falo daqui da região de Maputo em particular, da baixa da cidade para um hotel Polana, para uma reportagem, porque muitos jornalistas caminham. Como é que um jornalista sem condições terá uma mente pronta para propor soluções, digamos, inovadoras? Porque mesmo essa questão da imparcialidade, é por isso que eu costumo dizer que a imparcialidade ainda é uma utopia, e sempre será. Porque estamos a dizer o quê? Um jornalista com fome, ou esfomeado, dificilmente vai te trazer a peça como ela devia ser. Porque está a escrever uma peça no nervosismo, porque o estômago está a roncar. O que estou a dizer é, a nossa classe precisa valorizar a imprensa. O Sindicato Nacional de Jornalistas, a Comissão Superior da Comunicação Social, precisam assumir o seu dever, que na minha ótica neste momento não estão a assumir. Nós não temos a carteira de jornalista até a esta fase. O que é que está por detrás disto? Por que é que nós não estamos a garantir carteiras aos profissionais da comunicação social? Então, há uma coisa que está a falhar aqui e pode perceber que é em parte talvez alguma vontade política para que isto não aconteça. Então, a classe acaba ficando um pouco estagnada, muito por conta dessas limitações, mas certamente, apesar das dificuldades, nós temos muito bons jornalistas. O Júlio Manjate foi meu docente e o admiro, agora à frente da Sociedade de Notícias, já nos dizia nos tempos que é preciso ter um olho farejador ao ponto de encontrar o gacho. Olhando já a questão de limitações, também já estamos limitados com o tempo aqui, estamos a passos largos para terminar essa nossa conversa, ainda estava a animar, como se diz, mas últimas considerações. Bom, para mim, novamente agradecer essa oportunidade em nome da Associação de Jornalistas Ambientais e Direitos Humanos e talvez lançar um desafio para a classe jornalística no sentido de apostar na especialização em matérias ligadas ao meio ambiente e, acima de tudo, desafiar as instâncias do ensino. As instâncias do ensino são, na verdade, o berço da especialização. Se elas não assumirem esta ideia de especializar, basta introduzir uma especialização no último semestre do 4º ano. Os jornalistas precisam, desde o 1º ano, a compreender essa matéria de especialidade, porque se no 1º ano introduzimos a questões de especialidade, quer dizer que no 2º, 3º, 4º já teremos pessoas que estão mais focadas na área política, econômica, etc. Então, precisamos que as instâncias do ensino tenham essa sensibilidade. E os políticos, obviamente, mais do que aprovar, precisam olhar para a sociedade civil como um braço que lhes vai ajudar a implementar essas leis. Então, essa é uma luta que só será possível se todos nós nos abraçarmos, implementarmos ou impulsionarmos mudança face aos crimes ambientais, aos desafios ambientais que temos vivido nos últimos tempos. Muito obrigado, Sérgio dos Céus, Nelson, pela conversa que tivemos aqui e continua a ser o mesmo, abençoado e assim está a motivar ainda muitas pessoas que estão a lhe seguir. Muito obrigado. Bom, chegamos ao termo desta conversa com Sérgio Nelson, o meu convidado. Falamos hoje sobre o papel do jornalista ambiental em assuntos das mudanças climáticas. Eu sou Rafael Bate, até o próximo programa. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo.
Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário Inclusivo. É o fim do seu programa, mas antes vamos recordar as manchetes. O Centro de Acolhimento Dom Rion ressente-se das manifestações. Light for the World e seus parceiros trabalham nas emergências em prol das pessoas com deficiência. Esteve na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. Mais Inclusão contou com a produção da TV Surdo. Até a próxima. Mais Inclusão, um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.